Meu nome é Luíse, eu sou médica veterinária e não! Cães, gatos e outros animais de estimação não ficam doentes e nem transmitem o coronavírus que provoca a Covid-19. Eu decidi deixar isso claro desde o início porque eu tenho visto alguns vídeos no YouTube que ficam enrolando para dar a resposta, tentando talvez ganhar maior tempo de visualização. Nem são veterinários e eu acho isso muito errado. É uma questão de saúde pública. A informação tem que ser repassada de forma técnica para todos, sem enrolação, sem confusão. Então, é claro que eu vou entrar em detalhes, vou explicar as diferenças entre o coronavírus canino, felino e esse que atinge os seres humanos. Vou falar também do caso que deu positivo no início, deu um cachorro de Hong Kong, um cachorro Lulu da Pomerânia de 17 anos. Vou colocar as fontes, vou explicar tudo o que vocês precisam saber. Mas o principal vocês já sabem. Cães, gatos e outros animais de companhia não transmitem e nem ficam doentes com a Covid-19. Eu observei dois fatos que têm gerado confusão. O primeiro deles é que existem outros tipos de coronavírus, que são espécies específicos, um deles que só atinge felinos e outro que só atinge cães. Mas, se não tem nada a ver com esse tipo de vírus que está atingindo as pessoas, por que, em todos os casos, o agente se chama coronavírus? Isso se deve à morfologia do vírus. Isso é, todos eles pertencem à mesma família, Coronaviridae. Eles são vírus fita simples, RNA, eles são envelopados e possuem glicoproteínas ao redor, formando esse aspecto de coroa, por isso o nome corona. Fora essa questão de pertencerem à mesma família, eles não têm praticamente nada em comum. Um deles, o C-CoV, ele atinge apenas cães. O de felinos se chama F, de felino, CoV. E esse que está atingindo os seres humanos, o nome do agente é SARS-CoV-2, que provoca Covid-19. Nos cães, o C-CoV foi descoberto pela primeira vez em 1971, na Alemanha, em uma unidade de cães militares. Ele provoca doenças entéricas no animal, e os sinais mais comuns são vômito e diarreia, que pode ser com sangue. É como se fosse uma parvovirose, porém mais leve. Muitas vezes, inclusive, é autolimitante, isso é, mesmo sem assistência veterinária, o animal acaba se recuperando ao longo do tempo. Porém, em animais imunodeprimidos ou com imunidade mais baixa, por exemplo, filhotes e animais já debilitados por outras afecções, ele pode sim levar à morte e, caso seu animal apresente esses sintomas, você deve levá-lo ao médico veterinário. Existe também uma outra biotipo que se chama CR-CoV, o R de respiratório. Nesse caso, o vírus vai provocar sintomas respiratórios. Ele foi descoberto de forma bem mais recente. Felizmente, existe uma vacina para o tipo mais comum de coronavírus canino, que é o C-CoV. A forma de transmissão é fecal-oral, ou seja, fezes dos animais ou fragmentos, partículas dessas fezes que podem ser espalhadas no ambiente, entram em contato com a boca do cão e ele acaba se infectando. A melhor forma de prevenção é socializar com muito cuidado o seu filhote enquanto ele ainda não acabou o protocolo de vacinação e depois fazer reforço anual com um médico veterinário habilitado. A vacina é a polivalente, também conhecida como V8 ou V10, que contém também proteção contra outras doenças. Nos gatos, o coronavírus felino, F-CoV, foi identificado na década de 50. E assim como nos cães, costuma provocar apenas sinais leves entéricos, ou seja, uma diarreia, ou até sem apresentar nenhum tipo de sinal. Porém, tem duas diferenças muito importantes em relação aos cães. A primeira delas é que não existe vacina, então se torna muito mais difícil prevenir essa doença. O segundo ponto é que existe um risco que acomete de 5 a 10% dos gatos infectados que ocorra uma mutação
e esse vírus provoque PIF, peritonite infecciosa felina. Essa doença é fatal, muito grave e costuma matar o gatinho em média 10 dias após o diagnóstico. A infecção é fecal-oral, ou seja, o seu gatinho precisa entrar em contato com fezes ou partículas de fezes de outros gatos infectados. Então, para evitar essa doença, é importante não deixar o seu animal ter acesso à rua, porque daí é muito provável que ele vá em algum momento entrar em contato com fezes de outros animais. Se você tiver mais de um gato, é essencial você manter várias caixinhas de areia e mantê-las sempre limpas, dar uma boa alimentação e evitar o estresse. O segundo ponto que provocou confusão nas pessoas foi o caso de um cachorrinho de 17 anos de idade da raça Lulu da Pomerânia que testou positivo para o coronavírus. Como que foi a história? Esse cachorrinho pertencia a uma mulher de 60 anos de idade que viajava bastante por Hong Kong e ela estava doente com coronavírus e resolveram testar esse cãozinho, assim como já foi feito com milhares de outros cães. E esse cãozinho foi o único que deu positivo com amostras coletadas da boca e do nariz para o coronavírus. Isso foi no dia 26 de fevereiro e esse animal foi colocado em quarentena. Isso intrigou os cientistas. Será que era apenas contaminação ambiental? Da mesma forma que se tiver alguém doente e estiver segurando o celular próximo, ou se você pegar uma coletada do chão, uma amostra, provavelmente vai ter o coronavírus também. Ele continuou testando positivo em testes subsequentes. Porém, não tinha como afirmar que ele de fato estava infectado. Vários especialistas falaram que para ele confirmar essa suspeita, tinha que ter o exame de sangue. Cães podem pegar o coronavírus? Um animal teve resultado positivo no teste, mas os especialistas se mantêm céticos. Fala do Lulu, né? Novamente. E daí, fala, mais testes são necessários para confirmar essa infecção. Os especialistas alertam. E cita um pesquisador muito importante, David Hui. Ele é um especialista em medicina respiratória na Universidade Chinesa de Hong Kong. E ele estudou muito a doença SARS, que é muito semelhante, em 2002 e 2003. E ele falou que teria que coletar exame de sangue para ver se tinha anticorpo contra o Covid-19. E ele fala o seguinte: apenas se tiver evidência do anticorpo no sangue é que pode confirmar que o animal estava infectado. Se o espécime continua dando apenas fraco positivo, pode ainda ser contaminação ambiental, que muito provavelmente é o que aconteceu. E também o exame fecal não tinha nada de coronavírus. Ou seja, tinha indícios para os dois lados. Uma parte da comunidade acreditou que o animal estivesse infectado, porque o vírus não iria sobreviver tanto tempo assim na boca e no nariz, e outra parte entende que não é possível que o animal estivesse infectado sem um exame de sangue para mostrar que realmente ele estava infectado. No dia 14, saiu o resultado do exame de sangue e deu negativo. Foram testados de novo as mucosas, né? O narizinho e a boca do cachorro e também deu negativo. Ou seja, no final das contas, o cachorro deu negativo para todos os testes realizados e ele foi para casa no último sábado. Daí fica aquela questão, o animal estava infectado ou não estava? Na verdade, a gente não tem resposta, mas não interfere em nada com o que sabemos sobre os animais. Primeiro, muito provavelmente ele não estava infectado. Vários especialistas entendem que para estar contaminado tem que ter o exame de sangue positivo. Ele não tinha. E, em segundo lugar, mesmo que ele estivesse infectado, ou seja, com uma pequena quantidade de vírus que talvez até estivesse replicando nele, essa velocidade de replicação seria extremamente baixa, porque a carga era mínima. Mal era considerado um positivo de verdade, tanto que ele sempre falava na imprensa positivo fraco. Precisa lembrar que lá em 2003, no caso do surto da SARS, também tiveram 8 gatos e um cachorro que também deram positivo com a amostra do nariz e da boca. Só que eles nunca desenvolveram a doença e nem transmitiram para ninguém. Aqui novamente fala dos animais infectados com SARS em 2003, onde 8 gatos e um cachorro testaram positivo para o vírus, mas nenhum animal transmitiu a doença para nenhum animal e nem para humanos. Que pode não ser acurado dizer que esses animais contraíram a SARS.
Por quê? Porque não foi feito exame de sangue para os anticorpos. Então não tem como confirmar se eles realmente estavam infectados ou se foi apenas contaminação ambiental. Ou seja, ainda que tenha essa possibilidade bastante remota e não confirmada que o vírus tivesse capacidade de replicar no cão, e ainda nesse cão específico, ele jamais seria capaz de transmitir para uma pessoa e também ele nunca, em nenhum momento, nem antes, nem durante, nem depois da quarentena, ele apresentou qualquer sinal de doença relacionada ao coronavírus. Todas as entidades com reconhecimento internacional, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, até agora não tem evidência que um cachorro, um gato ou qualquer outro animal de estimação transmita Covid-19. A Organização Mundial de Saúde Animal. A Organização Mundial de Saúde Animal. Então tem aqui as perguntas. Agora, o que nós sabemos sobre Covid-19 e os animais de companhia? Então, olha, essa dispersão do Covid-19 é resultado da transmissão de humano para humano. Não existe evidência que animais de estimação possam espalhar essa doença. Não existe evidência que cachorros tenham um papel na transmissão dessa doença humana ou que eles fiquem doentes. A Associação Médica Veterinária Americana. Agora, vamos para a Associação Médica Veterinária Americana sobre Covid-19. O que veterinários devem saber? Especialistas nessa doença infecciosa e múltiplas organizações de saúde animal e humana, tanto internacionais quanto doméstico, concordam que não tem evidência que indique que animais de companhia fiquem doentes com Covid-19 ou que se espalhem para outros animais, inclusive as pessoas. Qualquer outra que você buscar a informação vai estar dizendo com todas as letras que cães, gatos e outros animais de companhia não ficam doentes e não transmitem essa doença. Não existe nenhuma evidência que aponte essa possibilidade. Então, nós podemos ficar tranquilos quanto a isso. Inclusive, é interessante notar que teve uma empresa grande de laboratórios que testou milhares e milhares e milhares de cães e gatos nas áreas atingidas e não encontrou nenhum único cão que tivesse testado positivo. A própria China continua testando sistematicamente os cães dos pacientes que dão positivo e nenhum deles apresentou resultado que indicasse coronavírus. Então, eu vejo mesmo como mais uma curiosidade científica do que como uma ameaça. Um caso isolado entre milhares, que em nenhum momento ficou doente, que em nenhum momento chegou a ter quantidade de vírus suficiente para transmitir para alguém. E muito provavelmente era apenas contaminação ambiental, porque só foi encontrado vírus ou fragmentos dos vírus na boca e no nariz, e só. Nas fezes nunca teve, no exame de sangue nunca teve. Tanto é que o animal foi liberado e vários meios de comunicação, inclusive, entrevistaram especialistas e foi dito que era uma suspeita infundada. Seja como for, como eu falei, a conclusão unânime entre todos os especialistas mundiais é que os cães não ficam doentes e nem transmitem o coronavírus. Nem cães, nem gatos, nem outros animais de estimação. Ah, mas se ocorrer uma mutação, você pode estar se perguntando: será que nesse caso de mutação seria possível a infecção de cães e gatos e a transmissão? Olha, na biologia tudo é possível. Porém, nem tudo é provável. Por exemplo, o coronavírus canino. A gente sabe que existe pelo menos desde a década de 70. O coronavírus felino desde a década de 50. E ambos os vírus sofrem mutações. Isso já está comprovado, eles sofrem mutações. Porém, nunca em número e quantidade suficiente a ponto de permitir a infecção de um animal de outra espécie. Então, qual seria a chance de agora um micro-organismo que acabou de surgir sofrer uma sequência intensa e constante de mutações a ponto de permitir a infecção de outra espécie completamente diferente? Baixíssima, um risco próximo de zero, que jamais deveria ser a nossa preocupação nesse momento. Eu te digo,
Você deveria estar preocupado é com as outras pessoas. Porque só pessoas, seres humanos, homo sapiens, estão ficando doentes e transmitindo essa doença para o planeta todo. Não tem nenhum cão, nenhum único gato que ficaram doentes ou transmitiram essa doença para ninguém no mundo todo. E não foi por falta de teste, porque isso está sendo acompanhado muito de perto por várias entidades sérias. Então você pode ficar tranquilo. Agora, uma coisa que sim você pode fazer para prevenir pegar essa doença, que tem relação com animais, é deixá-los fora do seu prato. Sim, embora a Organização Mundial de Saúde deixe bem claro que não tem nenhuma evidência que cães e gatos fiquem doentes ou transmitam a doença, ela deixa um aviso muito sério para tomar cuidado com a manipulação de carne, leite e outros produtos de origem animal. Olha, humanos podem se tornar infectados com Covid-19 por uma fonte animal? E manipule carne crua, leite ou órgãos de animais com cuidado para evitar contaminação. Ou seja, cães e gatos não têm risco, não tem nenhum tipo de evidência que afirme que eles fiquem doentes ou que eles transmitem essa doença. Agora, alimentos de origem animal, sim. Eu deixaria fora do meu prato diretamente. Afinal, o consumo maior de frutas e verduras leva a uma melhor imunidade porque são ricos em vitaminas. Além disso, nós sabemos que a grande maioria das doenças que estão surgindo estão relacionadas à criação e consumo dos animais. Não vamos esquecer que essa doença surgiu no mercado de animais vivos, lá em Wuhan, na China. Apenas 2 dias atrás, no dia 16, foi noticiado casos de gripe aviária que podem passar para os seres humanos em 2 países, Alemanha e Filipinas. E, se a gente pegar o último trimestre, vários outros países também ocorreram casos semelhantes. E vão continuar ocorrendo, porque as condições em que nós criamos os animais domésticos são perfeitas, são incubatórios para a criação de organismos patogênicos. É uma grande aglomeração de indivíduos que chegam na casa de milhares, todos concentrados em locais minúsculos, imundos, presença constante de fezes e outros dejetos. Os animais, tem vários animais doentes que chegam até a morrer no próprio local e às vezes passam dias sem serem retirados. Sem ventilação, locais totalmente fechados, os animais nem veem a luz do sol, não conseguem sequer caminhar em muitas dessas instalações por falta de espaço. Enquanto isso estiver ocorrendo, infelizmente nós continuaremos a ver outros surtos de doenças semelhantes ao coronavírus. Eu não tenho como terminar o vídeo sem dar uma notícia bastante triste, que é a que o Lulu da Pomerânia, aquele que tinha dado positivo no início para o coronavírus, acabou falecendo apenas 2 dias depois de ser liberado da quarentena. Mas não é motivo de alarde. Todos os envolvidos, a Organização Mundial de Saúde, os próprios médicos veterinários de Hong Kong, admitem que não tem a menor possibilidade desse animal ter falecido em decorrência do coronavírus. Até porque todos os exames dele deram negativo antes dele ser liberado da quarentena. Ele estava saudável, porém era um animal extremamente idoso. A expectativa de vida de Lulus da Pomerânia é de 12 a no máximo 16 anos. Essa é a média de vida. Ele já estava aquém dessa margem e, além disso, ele ficou muito estressado e desconfortável na quarentena. Isso também foi levantado por médicos veterinários da região. Muito provavelmente ele ficou numa gaiola, sozinho, pequena, justamente porque existia essa suspeita da doença. Então não tinha como você levar para passear. Obviamente ninguém pôde fazer carinho nele. Por quê? Pelo risco de contaminação. E agora imagine o estresse que esse animal passou. Um animal de 17 anos, cachorrinho de colo, que vivia agarrado com a dona. Tem várias fotos dela com esse cachorrinho, pra lá e pra cá. E de repente ele é afastado da família, mantido num local desconfortável, em completo isolamento, com desconhecidos, e ainda por cima passando por vários tipos de teste, em todos os orifícios dele, coitado, retirando sangue e várias amostras. Provavelmente foi o maior estresse que ele passou na vida, isso por quase 1 mês, num animal já idoso e que já tinha outras doenças da idade. Então, não tem mistério nessa morte. Inclusive,
o governo chinês nem sequer fez questão de fazer necropsia. A dona falou que não autorizou. Se entendesse que fosse um caso de saúde pública, o governo iria retirar esse animal, o corpinho do animal à força para fazer o teste, porque é uma questão onde o coletivo prevalece sobre o individual, mas nem sequer foi necessário, porque eles já haviam feito todos os testes que eles acharam necessário antes de liberar o animal da quarentena. Ou seja, não tem dúvida. Esse animalzinho faleceu, mas não em decorrência de coronavírus. Outra dica muito importante. Ainda que os nossos animais de estimação pudessem ficar doentes com esse coronavírus, que, repito, eles não podem, isso jamais seria motivo para dar ou abandonar um animal. Animais são seres vivos, eles podem ficar doentes, não com coronavírus Covid-19, mas com outros, por exemplo, leishmaniose. O que deve ser feito? Em primeiro lugar, prevenção. Se ele ficar doente, você vai levá-lo num médico veterinário capacitado e de sua confiança para fazer o tratamento que for necessário. Ninguém é obrigado a ter um animal de estimação em casa. Agora, se você decidiu ter um animal de companhia, trouxe esse animalzinho para dentro da sua casa, ele é sim sua responsabilidade. Você tem a obrigação de defendê-lo e zelar pela saúde dele. Peço que você compartilhe esse vídeo porque tem informações muito importantes. Infelizmente, tem muitas fake news na internet e até pessoas mal intencionadas espalhando informações falsas a respeito de coronavírus e animais de estimação. Em alguns países, tem pessoas ignorantes e maldosas que já estão maltratando animais que são completamente inocentes e nada tem a ver com a Covid-19. E se inscreva no canal para mais informações técnicas sobre o bem-estar dos nossos amigos animais.